Se você é daqueles que fica 50 horas procurando alguma coisa pra assistir na Netflix e no fim vai dormir porque não achou nada de interessante, então seus problemas acabaram. No vídeo de hoje do Otaku dos Romances eu vou falar pra vocês o que na minha opinião são os 5 melhores animes de romance da Netflix. Todos os animes têm no máximo 24 episódios, então podem assistir com seu namorado ou com essa namorada tranquilamente porque nenhum de vocês vai ter problema de continuidade, já que vocês podem ver isso numa tarde qualquer. O primeiro anime que eu quero trazer pra vocês é Komi-san Can't Communicate. Esse é um anime que ele não é muito focado em romance, ele é mais focado em desenvolvimento pessoal e comédia, mas a gente consegue ver sim que tá tendo um desenvolvimento romântico dos personagens. Basicamente conta a história da Komi, nome bem sugestivo por sinal, que é uma garota extremamente bonita que todo mundo venera. Só que a questão é que a Komi ela sofre de um pequeno problema de transtorno de comunicação. Então basicamente ela não consegue fazer amigos porque ninguém consegue chegar perto dela e ter uma conversa, porque a menina tem medo de interagir com as pessoas. Até que nós temos o nosso querido Tadano-kun, sim, nome sugestivo pra caramba também, que é basicamente um garoto normal, não tem habilidades, não tem pontos positivos e não tem pontos negativos. É literalmente um cara normal, é literalmente o cara mais normal da turma, o cara mais normal é ele. Só que ele é um menino muito perspicaz, alguma coisa assim, agora pra romance o bicho é uma mula, né, mas beleza. Ele percebe que a Komi ela tem esse transtorno de comunicação e ele tenta ajudar ela a fazer pelo menos 100 amigos até o final do ensino médio. Eu gosto desse anime, principalmente porque ele é um anime muito relaxante, você consegue assistir ele de uma forma bem tranquila, e a história também é muito envolvente, então quando a Komi ela consegue atingir os seus objetivos, você fica genuinamente feliz de ver ela conquistando esses objetivos dela, então é algo muito legal, eu gosto bastante de acompanhar. A segunda temporada, ela foi um pouco rushada, então ficou meio esquisito, tem alguns episódios lá que ficaram meio estranhos, mas ainda assim a história é ótima, tem muitos personagens carismáticos, e outra coisa que eu não gosto também é porque tem uma personagem lá que é a Yandere, que é extremamente chata. A piada dela é literalmente ser obcecada pela Komi-san, quem já assistiu já sabe de que eu tô falando. E beleza, no começo é uma piada legal, mas eles conseguem reiterar isso tantas e tantas vezes que acaba ficando um pouco maçante. Mas ainda assim é um ótimo anime, vocês não vão se decepcionar, é maravilhoso, as caras boas que a Komi faz são muito fofas, é muito divertido de acompanhar e eu acho que vocês vão gostar. O segundo anime que eu vou trazer pra vocês é Blue Box. Blue Box é um anime que começou na temporada passada, mas ele ainda tá tendo continuidade nessa temporada. Blue Box conta a história do Taiki, que é um jogador de badminton muito mediano. Só que ele tem a paixão secreta pela Chinatsu, que é a senpai dele, que é meio que a estrela do time de futebol feminino. Só que aí quando a família da Chinatsu teve que se mudar pra outro lugar, o roteiro decidiu que a Chinatsu ia ficar na casa do Taiki. Então aí você imagina, um cara que é louco por uma garota, agora vai morar com ela. Então é interessante porque a gente vai vendo o desenvolvimento dos personagens aos poucos. A gente vê o Taiki conseguindo lidar melhor com os sentimentos dele, enquanto a Chinatsu tá descobrindo os novos sentimentos dela. E eu acho muito interessante também, porque Blue Box ele brinca muito com essa questão de talento, essa questão de esforço, de que nem sempre o seu melhor vai ser suficiente, mas que ainda assim você precisa ficar de cabeça erguida e tentar o máximo que você puder. É um anime que ainda não terminou. Se eu não me engano, ainda vai ter 2 ou 3 episódios. E é um anime que eu tô gostando bastante de acompanhar. O protagonista, a gente consegue se identificar muito com ele, porque ele não é aquele protagonista perfeito, que não tem defeito, que sempre faz tudo do jeito mais certinho possível, nunca tem problema em nada, não. Ele tem suas qualidades, seus defeitos, suas fraquezas. E é interessante ver como que ele vai conseguindo lidar com tudo isso, ver como ele vai evoluindo aos poucos, e também como ele deixa essa mensagem de que tudo bem que você deu o seu melhor e não foi o suficiente, mas você ainda pode se levantar e continuar tentando. É como a metáfora do fundo do poço, né? O bom de estar no fundo do poço é que a única saída é pra cima. Então é um anime muito reflexivo, o romance ele também avança de forma bem interessante. Eu genuinamente não tenho a mínima ideia de como que vai terminar, porque temos 2 garotas que gostam do protagonista, mas eu não sei com qual delas o protagonista vai escolher no final. Então resta vocês assistirem pra vocês descobrirem com o que é que ele vai ficar. O terceiro anime que eu vou falar pra vocês é My Happy Marriage, que é basicamente o anime da Cinderela. A gente tem a Miyo Saimori, que ela foi destratada, humilhada, feita de trapo pela família, simplesmente porque, diferente da irmã, ela não tinha poderes. Isso acabou fazendo com que todo mundo tivesse um preconceito com ela, ainda mais porque ela era filha de uma mulher que não era do casamento do pai dela, o que ainda piorou um pouco mais as coisas, até que no fim ela é forçada a se casar com Kyoka Kudo, que é um comandante militar conhecido muito principalmente porque ele é frio e calculista. E não é da maneira positiva, o cara simplesmente humilha tudo e todos. Só que aí ao longo do tempo, como o relacionamento dos dois vai avançando, a gente vai percebendo que o Kyoka ele não é tão frio assim quanto parece. E é interessante ver como nesse casal, ambos precisam um do outro.
Enquanto a Mil precisa do Kyoka pra ter um pouco mais de amor próprio, o Kyoka precisa da Mil pra poder desligar um pouco dos problemas e ser quem ele é de verdade. Assim ele pode descansar a mente e poder focar no trabalho melhor. Eu acho interessante essa trama, principalmente que é um romance um pouco mais maduro. Ele não foca muito nesse negócio de sonhos, de o amor perfeito. É um anime um pouco mais focado, o romance dele é um pouco mais denso, você tem um pouco mais de camadas. Fora que o desenvolvimento da protagonista também é muito interessante. Você pega ela no primeiro episódio e vê ela no último episódio, ela teve um desenvolvimento muito interessante e que isso vai se estendendo ao longo das outras temporadas. É um anime que tá aí na sua segunda temporada, que tá sendo lançada agora. Então tá muito interessante de acompanhar. A segunda temporada também não tá deixando a desejar. Eu, pelo menos, tô gostando bastante. Eu acho que tá tão excepcional quanto a primeira. O começo dela, eu confesso que eu achei um pouco fraco. Eu não curti muito esse negócio de agora a sogra da Mil tá querendo transformar ela numa empregada. Tá, se ela já foi humilhada pela família, aí agora ela tá sendo humilhada pela sogra. Então, eu não curti muito isso. Eu acho que poderia ter sido melhor. Mas ainda assim, tá muito interessante agora. Tô gostando bastante de acompanhar. E eu tô realmente muito curioso pra ver como que eles vão conseguir finalizar essa história. O quarto anime que eu vou falar pra vocês, esse aqui é o queridinho de muitos, Violet Evergarden. Eu já falei muito de Violet aqui no canal. Mas basicamente é uma garota que ela foi criada para ser uma máquina de guerra, ou seja, sem sentimento, sem misericórdia, sem nada. Apenas uma máquina de guerra feita exclusivamente para matar tudo e todos que aparecem na frente do teu caminho. Porém, depois que a guerra acaba, ela precisa de um novo motivo para viver. E é aí que ela entra num cargo chamado de Auto Memory Doll, que basicamente é escrever cartas para as pessoas, tentando exemplificar todo o sentimento que elas têm. Então, basicamente, tudo que eles não conseguem colocar em palavras, as Auto Memory Dolls, elas vão lá e conseguem colocar. É um anime que no começo ele não é de romance, ele é mais um anime de desenvolvimento pessoal, pra você ver como que a Violet, ela vai crescendo não só como personagem, mas também como pessoa. Os personagens secundários que vão aparecendo ao longo da trama também são muito memoráveis. E é um anime que ele foi feito e pensado pra te fazer chorar. Se você não chorar assistindo Violet, você não tem mais coração. Mas apesar de eu ter dito que ele não é um anime muito focado em romance, as coisas mudam conforme a história vai avançando, porque a Violet, ela tinha um Major, que era o Major Gilbert, ela tinha um apreço muito grande por ele, e aí a gente descobre que esse Major, ele acaba morrendo, e a gente vai acompanhando também a evolução da Violet com essa informação, ela tentando descobrir o que aconteceu, tentando achar mais informações, e vendo se realmente o fato dele ter morrido é verdade. Então durante a trama principal a gente não tem um romance realmente, né, mais essas curiosidades que a Violet vai tendo ao longo do tempo e tentando descobrir novas informações, mas aí a gente tem 2 filmes, e esses filmes eles vão finalizar a história, e eu recomendo que vocês assistam, porque apesar de ter um monte de parte triste, que você vai chorar feito condenado, a gente tem um final feliz sim, então realmente eu recomendo muito pra vocês. Violet é um dos animes mais maravilhosos que tem. Eu acho que é o anime mais bonito que eu já vi. Se vocês pegam a quantidade de detalhes, os olhos dos personagens, é uma coisa maravilhosa. Então podem ir sem medo, que eu recomendo bastante. E aí, pra finalizar com chave de ouro, eu vou colocar pra vocês Ore Monogatari, que conta a história do Takio, que é basicamente um gorilão gigante que bota medo em todo mundo, é super musculoso, mas é o famoso bom gigante amigo. Mas apesar do bicho ser grande, imenso, bruto pra caramba, o cara é um coração mole. E aí, quando o cara tava no metrô, ele acaba vendo um stalker e ele acaba salvando uma garota chamada Rinko. E ela se apaixona por ele à primeira vista, assim como ele também. E apesar do Takio achar que ela gosta do melhor amigo dele, até porque o melhor amigo dele é murerengo pra caramba, ele percebe logo que pela primeira vez alguém gosta dele de verdade. É um anime de romance que eu gosto bastante, porque principalmente o romance ele começa cedo. Não é aquele romance que fica 50 episódios pra gente ter um aperto de mão. Não, é um anime que no segundo episódio, se eu não me engano, eles já estão namorando, então já começa a contar um pouco mais sobre eles juntos, já começa a desenvolver a relação deles, e como eles vão se desenvolvendo juntos. E é um romance muito gostoso de assistir, você vai vendo o desenvolvimento deles, é muito divertido de acompanhar. É um desenvolvimento que, apesar de ele ser um pouco lento, ele vai sendo bem gradual. Então a gente tem um pouco de tudo, a gente tem o encontro deles, a gente tem o beijo deles, né, o primeiro beijo. É uma cena extremamente bonita, tem muita cena legal também, os personagens secundários são muito cativantes, tipo, a gente tem desenvolvimento de todos eles. A minha personagem favorita particularmente é a irmã do melhor amigo do Takio. Infelizmente, pra minha felicidade, ela não teve tanto tempo de tela, eu acho que ela não foi tão desenvolvida assim, mas ainda assim eu acho que ela é uma ótima coadjuvante. Ela tem muita importância na história, principalmente no avanço que o casal vai tendo, porque ela acaba virando meio que a mentora da Rinko, para que a Rinko possa conhecer um pouco mais do Takio e se desenvolver melhor junto com ele. Então a personagem que, apesar de ter pouco tempo de tela e não foi muito bem desenvolvida, a importância dela é extremamente clara. Então pra quem gosta de um romance puro e saudável, Ore Monogatari é a história perfeita pra vocês. Mas por hoje é isso, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui, eu espero que todos vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Temos vídeos aqui pelo menos toda semana no domingo, falando de recomendações de anime pra vocês. Deixem aí nos comentários outros tópicos que vocês querem que eu traga aqui pro canal. E por hoje eu vou ficando por aqui, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou!